Shalom! Vamos falar sobre vida abundante. Vamos falar sobre plenitude. E tem um texto que fala sobre abundância, mas pelo menos vamos ver aqui em João capítulo 10, verso 10, que diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Aí Jesus falando: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, ele falando que ele veio e para que nós viéssemos a ter vida em abundância. Então, quando a gente olha para esse texto aqui, entendemos o seguinte, que a salvação de Jesus, ela traz abundância de bênção sobre as nossas vidas. Este é o foco principal. Mas nós também precisamos entender que a abundância de Deus não é só provisão, não é só a provisão de comida, não é só bens, que às vezes a nossa ideia que esta abundância está relacionada com a provisão, com os bens que nós vamos adquirir ou que possamos adquiri-los. Mas Deus, ele promete nos dar abundância de amor, abundância de paz, abundância de graça, de alegria. Ou seja, nós precisamos do seu amor, nós precisamos da sua paz, nós precisamos da sua alegria. Mas só para nós entendermos um pouco sobre essa situação. Vejam bem, por exemplo, a nossa vida. Às vezes nós estamos com a vida espiritual excelente, nós estamos lendo a Bíblia, nós oramos, nós temos experiências com o Senhor, mas a vida conjugal está a ponto de criar uma ruptura. A vida familiar não está indo muito bem com os filhos ou com os irmãos, está tendo dificuldades com os parentes. São áreas nas nossas vidas. Aí, se nós analisarmos também, amados, às vezes a vida profissional também não está indo bem. Mas vida abundante, quando nós olhamos para a palavra que fala de paz, fala de alegria, fala de graça, isso quer dizer que é uma vida plena. O fato de eu estar lendo a palavra e orando a Bíblia, isso não quer dizer que nas outras áreas eu estou bem. E por isso, este é o meu papel. Eu tenho este papel de fazer com que as coisas andem bem. Veja o seguinte, às vezes está tudo bem na igreja, está tudo bem espiritualmente falando, mas a vida financeira está em caos. E nós precisamos trabalhar em cima daquilo que está defasado, daquilo que está com problemas. Não só a questão financeira, mas às vezes nós estamos marcando passo na nossa vida profissional porque nós não desenvolvemos a nossa mente, nós não estudamos, nós não buscamos mais conhecimento. Isso vai depender da pessoa. Se a pessoa quer mais, vai ter que também trabalhar em cima disso. E nós, amados, se nós desejamos uma vida plena, nós precisamos trabalhar no social, ou seja, desenvolver essa área social na nossa vida. Não só a questão de ajudar os outros, nos servir, mas também a questão de se socializar. Porque eu mesmo tenho dificuldades e eu luto contra isso. E quantas pessoas também têm dificuldade? E nós devemos lutar contra essas coisas. Eu quero trazer um exemplo. Eu fui sexta-feira no hospital pegar um exame de tomografia facial que eu fiz quando eu bati o rosto numa pedra e quebrei 2 dentes, porque eu quero fazer uma consulta para ver se eu tenho desvio de septo, porque eu tenho dificuldade no sono e eu preciso averiguar essa situação. Eu tenho apneia e preciso averiguar a causa. E
falaram que estava nas nuvens o exame, que o rapaz estava na reunião, não podia baixar. Aí eu falei, aí me pediram para vir na segunda-feira. Fui na segunda-feira, eu esperei 1h30. Chegou um ponto que eu falei assim, eu sempre perguntando, e aí? Não, a máquina foi trocada, não, isso e aquilo. Aí teve um momento que tinha lá um grupo bom também, as pessoas estavam chateadas. Aí eu falei, pessoal, eu sou cristão, eu não tenho o costume de fazer isso, mas eu acho que o que está acontecendo aqui ou é desorganização ou pouco caso conosco. E se não resolver o meu problema, eu vou ter que fazer algo, vou fazer uma reclamação. Reclamação porque eu estou achando que não estão preocupados com nós. E eu falei aquilo publicamente com todo mundo, com a atendente. Aí ela quis justificar, eu falei assim, mas no meu sentimento você não está falando da forma que deveria falar, porque fica subentendido o que você está falando. E ela disse, não, mas eu estou falando a verdade. E eu falei para ela o seguinte, o que eu quero é que você me fala, não tem condição, ele está muito sobrecarregado, não há possibilidade de atender agora, não há possibilidade de fazer isso, fazer aquilo. E eu conversando com ela, conversando com o povo, falando com o povo também ali naquela recepção, eu pude quebrar uma barreira na minha vida, porque eu sou de paz, eu não gosto de confusão, mas ali era um direito e eu já estava, vamos dizer assim, há muito tempo esperando. E logo resolveu o problema. E às vezes nós temos medo de falar, porque nós somos cristãos. Eu não me apresentei como pastor, mas eu me apresentei como cristão, como servo de Deus. E às vezes nós temos receio e nós precisamos nos socializar com as pessoas. Nós precisamos falar com as pessoas. Então, são áreas nas nossas vidas que precisam ser trabalhadas para que venhamos viver uma vida plena, uma vida abundante, da forma que Jesus quer que vivamos. Então, você que está aí agora, entenda o seguinte, se o seu casamento não está bem, invista. Porque não adianta nada você estar com a vida espiritual lá em cima e com o casamento destroçado. Se a sua família, seus filhos, seus parentes, se não está bem, procure visitar, procure comunhão, procure resolver. Porque só tomando essa posição é que vamos ver as coisas fluírem na nossa vida. E aí a gente vai poder colocar em prática aquilo que o Espírito Santo, que Jesus já nos deu, o seu amor, a sua paz, a sua graça, a sua alegria. Tudo que vem dele nós vamos poder, vamos dizer assim, nós vamos poder colocar em prática. Então, amados, se nós desejamos verdadeiramente uma vida abundante, nós precisamos também fazer a nossa parte. Não só achar que aceitar a Jesus no seu coração como Senhor e Salvador da sua vida é suficiente. Mas nós temos que trabalhar naquilo que nós estamos deficientes. Não é simplesmente para corrigir, é para que possamos viver uma vida plena. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.